E estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos, Ricardo Borges aqui. Hoje vamos começar mais uma aula aqui um pouquinho atrasado sobre esse tema maravilhoso que é a inteligência emocional. E aí, gente, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje vai ser mais uma aula inédita. Olha aí, ó. Galera chegando. Hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui bem melhor, hein? Que você já chegou, hein? Com certeza. Hoje nós vamos fazer aqui mais uma analogia sobre esse tema aí maravilhoso que é a inteligência emocional. E o que está escrito lá no nosso manual de fé e prática. A nossa Bíblia Sagrada, a tão famosa Bíblia Sagrada, né? Tô amando fazer essas séries aqui, gente. Eu amo fazer essas séries aqui. E já tem aí um recessozinho que a gente não fez, então nós vamos. Hoje a aula vai ser top, hein? Aproveita aí que você tá chegando agora e faz um CCC aí, ó. Compartilha, curte o vídeo e depois deixa aí o seu comentário sobre essa aula aí de hoje, que aí mais pessoas serão alcançadas. Aproveita também aí, manda um aviãozinho para essa galera ainda que não chegou, para seus amigos, que aí, avisando aí que a nossa aula já começou. E hoje vai ser top, hein, gente? Eu tenho certeza absoluta. Ó, tivemos depoimento aí maravilhoso da nossa aluna aí, a Ione. A Ione chegou aí também, ó. A Ione, nós estamos falando de você aqui, ó. Lá de Goiânia. É isso, né, Ione? De Goiânia mesmo. Foi maravilhoso, gente. Uma surpresa em tanto. Mas valeu a pena. Daí a gente entende o quanto que é importante, né? A gente trazer aqui essas informações aqui importantes. Não é mesmo? Maravilha. Eu amei, viu, Ione? Amei. Foi muito gratificante ler o seu depoimento. Tá lá na nossa na penúltima aula aí de inteligência emocional. Fiquei muito feliz de saber o quanto que você tem se desenvolvido aí, hein, Ione? Fiquei muito feliz mesmo com essa nossa entrega aqui, ó, que você está desenvolvendo aí com a nossa entrega aqui no nosso canal. Gente, é isso que faz a gente ter o quê? Mais energia. É isso que faz a gente entregar mais aqui no nosso canal, ter mais vontade de vir aqui e trazer para vocês, né, esses conhecimentos aqui, né? Isso é muito gratificante. E isso que faz a gente buscar aí a fundo esses entendimentos para trazer aqui mais uma vez para a nossa jornada do conhecimento. Então estamos começando aqui mais uma jornada do conhecimento com a inteligência emocional, hein? Obrigado você aí que está já nos acompanhando há mais tempo, igual a Ione. Você que está chegando aí agora, conhecendo nosso canal, fica comigo aqui até o final dessa aula, que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para você buscar aí hoje esse tipo de conhecimento, hein? Para você levar para a sua vida. Aí, a Ione é de Goiânia mesmo. Muito legal, Ione. Muito obrigado mesmo. E é gratificante a gente ver isso aqui na nossa aula ao vivo. Vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo, muito importante. Dominando nossos sentimentos. Gente, eu fui a fundo nesse tema, hein? Fica comigo aqui que você vai ficar maravilhado com o que você vai descobrir aqui hoje, hein? Os ensinamentos importantes que são escritos aí, ó, na palavra de Deus e que muitas vezes nós não interpretamos da forma correta, mas já estava escrito lá na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás, falando sobre inteligência emocional. É isso que eu gosto de fazer, trazer aqui essa analogia sobre nós dominarmos os nossos sentimentos. Por isso que o tema de hoje é o quê? Dominando os nossos sentimentos. Na Bíblia fala sobre isso, sobre nós dominarmos os nossos sentimentos. Fazendo uma analogia aí da Bíblia, hein? Fazendo uma analogia aí da Bíblia de novo, hein? De novo. Muito bacana isso. Gente,
Nada de religiosidade, nada de religiosidade, mas sim da gente buscar o quê? O entendimento e o conhecimento do que está escrito lá no livro mais lido do mundo. Nós temos que buscar esse entendimento. Por que esse livro é tão lido assim, gente? Será que é só por conta da fé? Não. Existem entendimentos lá dentro, extremamente importantes. Não é só por conta da fé. A fé é extremamente importante e eu vou te provar ela aqui também hoje. Que é extremamente importante. É um lado que nós temos emocional também. Então nós precisamos de ter esse tipo de conhecimento. Está escrito lá, no livro mais lido do mundo. A nossa tão falada inteligência emocional já estava escrito na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás. O que nós podemos fazer com essas informações hoje, para nos tornarmos pessoas melhores? Legal? É isso que nós vamos aprender hoje. Nada de religiosidade. Daí você vai poder escolher, se você entender que faz sentido para você, você usa aí a seu favor. Se não, entenda, respeite a opinião dos outros e vamos seguir em frente a nossa vida, seguir a nossa jornada aqui do conhecimento. Porque, gente, hoje eu posso dizer uma palavra aqui que talvez que vai mudar, pode mudar a sua vida literalmente. São significados que nós damos para as coisas que acontecem na nossa vida. Gente, significados e crenças andam juntos. Significados e crenças andam juntos. Então, eu posso dizer para você uma coisa, dependendo do que você tem aí de crença aí na sua vida, poderão te levar para uma nova perspectiva, para uma nova vida, para uma nova vibe, para um novo nível de entendimento, para uma analogia diferente e com entendimento muito mais claro, clareza e entendimento. Então esse será o nosso foco maior aqui, ó, clareza e entendimento, nada de religiosidade, ok? Então vamos nessa aqui, ó. Só que hoje eu vou te mostrar mais uma vez, que a inteligência emocional que estamos falando aqui hoje em dia, que é a vibe do momento, que muita gente aí está comentando, estudando aí na internet, em livros, uma série de coisas aí, e que só foi efetivamente descoberta em 1995. Em 1995, Daniel Goleman. Eu já trouxe essas analogias aqui, já trouxe essa linha do tempo aqui sobre a inteligência emocional. Se você quer conhecer um pouquinho mais, volta lá nas minhas aulas que você vai assistir tudo. Inclusive eu faço em mais de uma aula essa analogia aqui. Hoje eu não vou fazer ela não, porque demora um tempo para mim poder ir lá e buscar as informações. Então, nós conhecemos a inteligência emocional em 1995. Só que ela já existia há milhares e milhares de anos atrás. E sempre teve escrito o quê? Aonde? No nosso manual de fé e prática. A Bíblia Sagrada. A nossa tão famosa Bíblia Sagrada. Então, o livro mais vendido do mundo, mais lido e mais vendido do mundo. É isso mesmo. Já estava escrito lá na palavra, gente, há mais de 2.500 anos atrás. Pode acreditar. Gente, olha só. Na aula passada eu montei o cronograma, acabei de falar aqui agora, de como que surgiu a inteligência emocional. E falei também sobre os livros que estão escritos na Bíblia. Pega esses códigos aí, ó. Se você quer aprender um pouco mais, vai lá na aula anterior minha. Não a passada agora, porque a passada agora foi de neurovendas. Quem está acompanhando aí sabe que na aula passada foi muito legal. Se você não viu, volta lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, ou no YouTube, ou também no LinkedIn, que tá lá essa aula, para você ver quantas vezes for preciso. Eu sugiro que você veja pelo menos 3 vezes, para você gravar e depois você deixa um comentário lá, para você aprender mais aí sobre a inteligência emocional e sobre a Bíblia também. Então vamos nessa aqui, ó. Gente, você sabia que a emoção é uma reação química? É uma reação química que acontece no nosso corpo. Isso mesmo, é uma reação química que é automática, que nós não conseguimos controlar. Ela acontece repentinamente, dependendo daquilo que você estiver vivendo.
e que também é o quê? Inconsciente. E essa reação, gente, é uma reação psicossomática, que liga o seu emocional diretamente no seu físico. O seu emocional liga diretamente no seu físico, porque tudo acontece através dos neurônios, através das células. Derrama química no seu sangue e isso reverbera no seu corpo. Isso acontece no nosso corpo. Das coisas que estão acontecendo onde? Fora de você. Dependendo daquela emoção que você está vivendo naquele momento, o seu emocional, o seu cérebro emocional, ele joga uma química no corpo. E isso reverbera no seu corpo todo. Todo. Então assim, ó, uma coisa precisa ficar clara aqui para vocês. Nós não dominamos as nossas emoções. Nós dominamos e percebemos e escolhemos o quê? Os nossos sentimentos. A emoção é uma reação química que você toma consciência e logo depois de você tomar aquela consciência, você domina essa emoção através do quê? Do sentimento. Do sentimento. Então, nós não dominamos a emoção, nós reconhecemos as nossas emoções através dos sentimentos. E logo depois você tendo e conhecendo sobre inteligência emocional, você vai usar esse sentimento da melhor forma possível. A seu favor, é claro. Certo? Por isso que é extremamente importante a gente conhecer o que? Sobre inteligência emocional. Eu trago inteligência emocional em tudo que eu faço. Então, gente, assim, ó, o seu corpo tem uma mente automática, que dispara dentro de você impulsos elétricos e químicos para você tomar consciência do que você está sentindo naquele momento. O mais interessante é que nós não controlamos essas emoções. Como eu disse agora, essas reações são químicas, é instantânea, é imediata. É um comportamento automático do corpo. Mas em seguida, quando você sente o seu corpo conversando com você, que é uma emoção aflorando naquele momento, uma reação química que está acontecendo dentro de você, que você passa a tomar consciência disso, e aí logo em seguida você coloca o quê? Um nome para essa emoção. Isso se torna um sentimento. Gente, isso é muito interessante. Pega esse código aí e anota. É assim que acontece com todos nós, comigo, com você, com todos nós. Só que isso acontece o quê? Muito rápido. É fração de segundo. Aqui eu estou detalhando o movimento que acontece quando uma emoção vem à tona. Mas é bem rápido que isso acontece. Depois dessa reação química no seu corpo, você identifica o quê? Você identifica isso com um nome de sentimento. É o que você sentiu. É muito interessante isso, né? Valiosíssimo você aprender isso. Então assim, ó, a evolução da emoção, a inteligência emocional, é a capacidade que você tem de quê? De você tem ou não tem de escolher determinados significados. Então a evolução da emoção é a capacidade que você tem ou não tem de escolher dar determinados significados positivos para aquelas emoções. E quando eu, por exemplo, o meu coração dispara, eu tomo consciência de quê? De que isso pode ser, talvez, sei lá, eu começo a identificar que está acontecendo, o que está acontecendo comigo? Meu coração está disparado. Pode ser um estado de alerta. Tomei um susto. Pode ser uma paixão, um susto, o medo. Então eu tenho como identificar aquilo. Ou outra emoção qualquer. Depende dos significados e do fato que está acontecendo comigo naquele momento. E daí, quando meu coração dispara, eu consigo nomear isso como sendo o quê? Algo que me impulsiona e me ajuda, talvez, né? Ou algo que me impulsiona a evoluir, por exemplo. Isso é considerado o quê? Alta inteligência emocional. Agora, quando eu busco significados incompatíveis com aquilo que está acontecendo comigo, significados incongruentes, negativos, que me levam para baixo, isso, gente, isso é considerado o quê? Ou pode ser também considerado, né, baixa inteligência emocional. Pegou esse código aí? Então, quando eu levo para o positivo, eu tenho alta inteligência emocional. Quando eu levo para o negativo, eu tenho baixa inteligência emocional. Pega esse código aí, ó.
sempre vai depender do quê? Do significado que você dá para aquilo que acontece com você. Se for positivo, bom, maravilha. Autointeligência emocional. Se for negativo, putz, você vai ter que mudar isso aí. Você vai ter que se testar mais. Se for te levar para baixo, vai ser o quê? Baixa inteligência emocional. Pega esse código simples aí, ó. Simples, bem simples. Você pode determinar isso. Por quê? Porque você está sentindo aquilo e você vai dar um significado para aquilo que você está sentindo. Você pode considerar isso. Então, assim, ó, quais são os significados que você tem dado aí para as coisas que estão acontecendo com você? É mais positivo ou é mais negativo? Gente, isso é muito, muito, muito importante você entender isso. Lembra dos exemplos que eu dou aqui, ó, nas minhas aulas? Pensamentos conduzem ao quê? A sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Se você já tem um pensamento e já leva ele para o negativo, quais vão ser os seus resultados? Negativos. Simples. Se você tem um pensamento, se você tem uma ação, se aconteceu algo com você, qual o significado você está dando para aquilo? Primeira coisa que você tem que pensar. Se está sendo significados negativos, você está levando você para baixa inteligência emocional. Simples assim. Então, assim, ó, inteligência emocional, a emoção, é essa reação neurofisiológica que acontece com a gente, psicossomática, que acontece no seu cérebro, no seu corpo, junto, que acontece com você, essa reação química do seu corpo que reage ao que está acontecendo fora de você. Aliás, dentro, né? Porque acontece fora, você vê, você percebe, você sente e aquilo reverbera no seu corpo. Mas não é algo consciente, cognitivo, controlável. É algo inconsciente, incontrolável. Chegou, puf, aconteceu. Mas uma coisa é importante de você entender, que eu vou te dizer aqui agora, é o seguinte, ó, que o nosso inconsciente, a nossa mentalidade inconsciente, ela sempre vai honrar, ela sempre vai aceitar e respeitar os nossos sistemas de crenças, valores e significados. Então a nossa mentalidade inconsciente, ela sempre vai honrar isso, crenças, valores e significados. Como o quê? Como uma realidade, como uma verdade absoluta. E aí? Como assim, Ricardo? O que você quer dizer com isso? Então presta atenção aqui que eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o caminho das pedras. Isso é muito importante que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção. Olha só, a nossa mente inconsciente, ela sempre vai honrar, sempre vai aceitar e respeitar os nossos sistemas de crenças, valores e significados, como uma realidade ou como uma verdade absoluta. Gente, nós somos seres sensitivos que pensam. Nós somos seres sensitivos que pensam e não o contrário. Gente, nós somos seres que temos uma decisão emocional infinitamente maior do que a racional. Sigmund Freud, um psicanalista austríaco, falava que o nosso processamento no nosso racional é 5%, de 5 a 10%. Freud já falava isso há muitos anos atrás. O poder da decisão do nosso consciente é de 5 a 10%. E o nosso emocional, no nosso inconsciente, o processamento do nosso inconsciente é de 80 a 90%. Então, olha só, por isso o conceito que nós somos seres emocionais que pensam. Nós somos seres sensitivos, nós sentimos para depois pensar. Gente, isso é fantástico. Então, olha só, a maior parte das nossas decisões são o quê? Emocionais. Isso foi comprovado, inclusive, pela neurociência. É a essência de quem nós somos. A Márcia chegou aí também. Nós somos a essência. A maior parte das nossas decisões são emocionais. É a essência do que nós somos. Então, sabendo disso, o quanto nós temos que lidar, estudar e saber sobre emoções, é muito. Nós temos que estudar muito. Nós temos que cair de cabeça nisso aí, ó. Entrar de corpo e alma. Isso é essencial para a nossa vida, conhecer sobre as nossas emoções e como que isso reverbera na nossa vida e no nosso corpo.
Gente, não trabalhar, não conhecer, não aceitar essas regras, não saber sobre emoções, é você se desconectar de quê? De você mesmo. É um obstáculo muito grande na nossa vida, você não ter esse conhecimento. Já parou para pensar nisso? E quem que constrói isso? Nós mesmos. Nós mesmos. Os ambientes que vivemos, os nossos conhecimentos, nossas crenças, valores, significados. E o que é crença? Crença é tudo aquilo que você entende como verdade absoluta na sua vida. É uma crença. É tudo aquilo que é uma verdade absoluta na sua vida. O que é valores? São os seus princípios, as suas morais, seus princípios morais, éticos, que orienta a sua conduta da sua vida. Isso são valores. E o que são significados? É tudo aquilo que representa você. Tudo aquilo que você identificou um dia, que você protocolou lá na sua mente. Tudo aquilo que você deu um nome para aquilo. Tudo aquilo que está etiquetado lá na sua memória. Isso são significados. A sua representação mental de algo. Isso é um significado. Significado para um fato que aconteceu com você. Uma representação que você deu um dia para as coisas que aconteceram com você. Isso são significados. Por isso que a nossa mente inconsciente, ela sempre vai o quê? Honrar, respeitar e aceitar os nossos sistemas de crenças, valores e significados. Crenças, valores e significados. Anota isso, coloca isso na sua vida. Crenças, valores e significados. Como o quê? Como uma realidade, como uma verdade absoluta. Pegou esse código aí, ó? Crenças, valores e significados. Eu falo isso direto nas minhas aulas de inteligência emocional. Crenças, valores e significados. Gente, isso é muito importante para a nossa vida. Então, voltando aqui para a explicação das emoções, mente consciente e mente inconsciente. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Gente, nós o tempo todo, no nosso dia a dia, esse nosso inconsciente vai te dar o quê? Consciência, vai ficar startando esses impulsos elétricos, essas reações químicas no nosso corpo o tempo todo, que são as nossas emoções, que são o nosso sistema de quê? De crenças, valores e significados. Que foram o quê? Alojados, guardados aqui, ó, dentro da nossa mente. Desde quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe. Desde quando nós nascemos, nós já começamos a participar de crenças, valores e significados. Desde que nós existimos, todas as nossas experiências de vida são guardadas aí, ó, no nosso inconsciente. Tudo. Literalmente tudo que você viveu um dia está aí guardado na sua mente. Vai sendo criado memórias, etiquetado. Você vai tendo sensações de tudo que você viveu, vive e viveu um dia. Isso vai formatando o quê? A sua essência. A essência de que você é hoje, formando a sua psique humana. E a psique humana é o conjunto de informações que você consegue extrair do mundo exterior de uma forma consciente e que vai sendo o quê? Guardado aí no seu inconsciente, nas suas memórias. A nossa psique humana é tudo que a gente vive e consegue extrair do quê? Do nosso mundo exterior. E que fica lá, ó, guardadinho no nosso inconsciente. Para que isso, Ricardo? Para quê? Para quando você precisar, você tem referências. Você tem referências. Ele, o inconsciente, gente, ele usa isso para quê? Para identificar suas crenças, valores e significados. Tudo aquilo que você viveu um dia na sua vida. De novo, crenças é tudo aquilo que você acredita como sendo uma verdade absoluta. Valores são os seus princípios morais e éticos que orientam a sua conduta de vida. E os significados é tudo aquilo que você identifica e protocola, dá um nome, etiqueta na sua memória, a sua representação mental para algo que aconteceu com você. Legal? Eu estou explicando isso para você entender o contexto onde que eu quero chegar hoje. Então, gente, ó, vamos nessa aqui, ó. Nós temos duas mentes, uma cognitiva e a outra inconsciente. Racional é o cognitivo e a outra emocional é o inconsciente, correto? Então, muitas coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, no nosso cognitivo,
no nosso racional, vai se transformando em quê? Em inconsciente. Inconsciente. Uma parte da nossa mente que um dia foi consciente, ela se torna inconsciente automaticamente. Por exemplo, um dia você teve vontade de dirigir, só que você não sabia que gostaria de dirigir. Daí você foi lá e aprendeu. Daí, nos primeiros dias, é aquele caos. Você precisa prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E aquilo se torna o quê? Uma competência extremamente consciente e complicada. Só que à medida que você vai fazendo, praticando, lembra que eu falo de praticar muito aquilo que você aprende? É isso aqui, ó. Quando você pratica, você vai a cada dia melhorando cada vez mais, tornando aquela tarefa o quê? Inconsciente. Tudo aquilo que você está fazendo no seu consciente vai sendo transformado em inconsciente. E com o passar do tempo, você passa a fazer aquilo sem mais precisar o quê? Pensar em como fazer aquilo. Você faz aquilo inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que era muito complicado e muito difícil se tornou uma competência inconsciente. E você passou a fazer o quê? Com maestria. Pegou o código aí? Você passou a fazer com maestria, sem fazer muito esforço. Gente, isso é muito legal, por isso que eu adoro falar sobre isso, ensinar sobre isso. Então, ó, olha só, aí tem um lado, esse é o lado bom. Agora tem um lado ruim. Um dia você foi lá brincar lá quando você era criança, seus amiguinhos te colocaram lá talvez numa caixa, brincando, uma caixa de papelão, eles acharam uma caixa de papelão, vão prender o Ricardo ali dentro da caixa de papelão? Vão. Prenderam o Ricardo dentro da caixa de papelão e assentaram em cima dela. Você passou alguns segundos prendendo ali, ó, por algum tempo. Você ficou apavorado. Sem ar, talvez, com medo, em pânico. Mas só foi uma brincadeirinha dele, gente. Só foi uma brincadeirinha. Mas te causou o quê? Um trauma enorme naquele momento. Só que você não lembra mais disso. Por quê? Foi só uma brincadeirinha. Como você não lembra mais disso, isso está gravado no seu inconsciente. Só que você, até hoje, reage, tem reações que te dá pânico, te dá medo. Até hoje. Você não sabe por quê. Porque você não se lembra lá daqueles fatos que aconteceram lá mais. Daí você sente medo de entrar, talvez, em elevadores. Sente medo de locais apertados. Sente medo de escuro. Não pode apagar a luz, não. A luz tem que dormir acesa. E por aí vai. É o quê? Um significado que você deu para aquilo que aconteceu com você um dia. Só que você não tem memória disso mais. Você consegue acessar essa memória, mas de uma forma diferente. Você não consegue simplesmente parar aqui e falar assim, deixa eu acessar essa memória. Não. Ela está muito bem guardada lá no fundão. Quem assistiu aí aquele filminho bacana que tem aí? Então, isso vai indo lá para o fundão. Lá para o fundão. Divertidamente. Não tem as memórias que são guardadas? As memórias vão sendo guardadas. E cada vez elas vão mais profundo. Então, se elas estão muito distante, muito no fundo, ela é difícil de acesso. Você tem que fazer um tipo de trabalho para aquilo acontecer. Entenderam? Então é muito legal isso. Então assim, ó. Voltando aqui. Beleza. Então assim, ó. Aconteceu um fato. Você deu um significado para aquilo. E causou um trauma em você. Você precisa de ir lá e ressignificar aquele trauma. Por isso que a gente fala do ressignificar. Você deu um significado que aquilo estava errado. Ou que aquilo não estava legal. Que aquilo não foi uma coisa legal. Te deu pânico. Te causou trauma até hoje. Só que você não lembra daquele fato mais. Você precisa de encontrar esse fato e ir lá e ressignificar ele. Foi só uma brincadeira, que isso não tem nada a ver com medo, que eu passei alguns segundos ali só, e por aí vai.
Porque senão, gente, você vai ficar com esse significado lá daquele momento que aconteceu, com essa memória presa aí na sua mente inconsciente, sem saber lidar com isso até hoje. Tem gente que não evolui, tem gente que não sai de determinados patamares por conta de significados. Gente, isso é muito, muito importante você aprender sobre isso. Então, assim, ó, tudo aquilo que você tem competência consciente, você sempre vai gastar muita energia. E quando essa competência se torna inconsciente, sempre, e com certeza você vai gastar menos energia, porque você faz mais rápido, mais automático, e cada vez que você faz e refaz aquilo, praticando constantemente, você cria uma maestria nele. E da mesma forma para o negativo. Por quê? Porque essa é a função do nosso cérebro, gastar o mínimo de energia possível. Por isso que nós temos essas duas mentes, mente consciente e a mente inconsciente, que é maravilhosa também, para que alguns processos, né, sejam automatizados. Você não tem que ficar gastando energia no seu consciente. Você pensa para você ligar a luz? Não. Você vai lá, aperta o botão, você já leva a mão. Tanto é que a gente chega em determinados lugares, você já sabe que você entrou no quarto, a tomada, o apagador fica do lado esquerdo. E se o apagador for atrás da porta? Você fica louco. Começa a gastar energia, buscando conscientemente achar aonde que está o apagador. Porque geralmente você entra no quarto, você leva a mão à sua esquerda e acende a luz, ou apaga a luz. Não é assim? Então por isso que isso é automatização do nosso próprio cérebro. Para que alguns processos sejam o quê? Automatizados. Então o nosso inconsciente é o carinha que faz o quê? A automação de muitas coisas que acontecem e que você aprendeu ou viveu no seu consciente. Ele vai automatizando isso tudo aí, ó, o tempo todo. A grande parte de tudo que você aprendeu e vai guardando aí tudo isso no seu inconsciente, você vai tendo alguns comportamentos e tudo, vai sendo guardado. Então, às vezes, você tem alguns comportamentos hoje que você não sabe de onde que eles vêm. Gente, isso é muito importante. A gente aprender e saber disso. Você tem alguns comportamentos, você não sabe de onde ele vem. Está lá no seu inconsciente guardado. Fala sério, hein? É muito bom isso, né? Você sabia disso? Muito legal. Explicando aqui para você de forma bem simples. Só que isso pode fazer você o quê? Lembrar e sentir de coisas boas. Como também pode fazer você lembrar e sentir de coisas ruins. Por quê? Porque está lá gravado, está etiquetado. É um significado que você deu e guardou lá. Lá na sua memória, no seu inconsciente. Então vamos nessa aqui, ó. Presta atenção. Você sabia que o nosso inconsciente também está a nossa espiritualidade, a nossa divindade, está lá no nosso inconsciente. Isso mesmo, a nossa fé está no nosso inconsciente. E o que é a fé? O que é a fé? Gente, podemos dizer que a fé é a certeza do incerto, mas que a gente sabe que é bem possível de acontecer. É verdade ou não é? É a certeza do incerto, não é mesmo? Sim ou não, gente? Fala aí, ó. Quem tá aí na aula de hoje aí, vamos participar mais aqui, ó. Sim ou não? É uma certeza do incerto? É uma certeza do incerto. Porque você tem uma fé que aquilo vai acontecer. Então, como que você tem certeza do incerto? Isso não é lógico, né? Então, isso não é o quê? Também racional. Isso é o quê? Divino. Isso é espiritual. A mente inconsciente tem essa parte espiritual também, gente. Vocês sabiam disso? A nossa fé e tudo mais que você acredita aí, ó, que você precisa ou que vai precisar acreditar um dia, fica lá, ó, guardadinho no nosso consciente. Tudo aquilo que você viveu e que acreditou um dia e foi automatizado no seu inconsciente, passou para o seu do seu consciente, passou para o seu inconsciente. Gente, isso é muito forte, é muito poderoso, é muito sério, tem muita memória lá guardada, muitos ensinamentos, sentimentos profundos que você aprendeu, estão lá guardadinho lá, ó, no seu inconsciente, que muitas vezes você nem sabia disso, nem lembra mais. E a fé é uma delas.
E mais uma vez, hoje eu vou te mostrar aqui, eu vou te provar que a inteligência emocional já estava escrito lá na Bíblia há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, principalmente relacionado à fé. Então olha só, presta atenção aqui, ó. Hoje o tema que eu trouxe aqui para vocês é dominando os nossos sentimentos, certo? Então nós falamos isso bem no início da aula aqui, ó. Então significa que precisamos o quê? Dominar os nossos sentimentos. Nós dominamos as emoções? Não. A emoção chega, ela reverbera no meu corpo. Eu expliquei tudo isso agora. Depois eu etiqueto aquilo com o quê? Com o nome de um sentimento. Não é isso? Então, significa que precisamos dominar os nossos sentimentos e não deixar que eles o quê? Nos dominem. Então a gente sempre fala da seguinte forma: domine as suas emoções, senão elas os dominarão. Isso é uma forma de dizer só, porque na verdade nós temos o quê? O controle dos nossos sentimentos. Depois é que mesmo que a gente identifica a emoção que reverberou no nosso corpo, como eu expliquei agora há pouco, daí você etiqueta com um nome de sentimento. Então presta atenção nesse texto aqui que eu vou trazer aqui agora para você, que eu vou começar a fazer essa analogia exatamente agora. E você vai poder tirar suas próprias conclusões aí, ó. Presta atenção, ó. Vamos para a Bíblia então, vamos para a Bíblia. Provérbios 25, verso 28, diz assim, ó: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito, presta atenção. Provérbio 25, verso 28. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Pega esse código aí, gente. Gente, é muito forte isso, muito forte. Presta atenção do que eu estou falando aqui para vocês, ó. Provérbio 25, 28. Está dizendo assim, ó, uma pessoa que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Nossa Senhora, é muito forte. Ou melhor, vou falar melhor aqui para você, ó. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Ficou mais forte ainda, né? Merece um putz aí, hein, Ione? Olha o Rodrigão chegando aí, ó. Rodrigo América, lá da Pax Universal. A Luciene também tá aí. Aí, Ione, merece um putz aí, ó. Gente, a Bíblia está dizendo que se eu não governo sobre as minhas emoções, eu não tenho defesa. Pegou o código aí, ó? Olha só. Ou seja, qualquer coisa tem o poder sobre mim. Qualquer ataque tem poder sobre mim. Qualquer ataque. Gente, é muito forte isso. Fala sério, fala sério. Está lá escrito em Provérbios 25, 28. Está escrito em Provérbios 25, 28. Gente, quando você olha para Provérbios, você tem que entender o seguinte, que quem escreveu esse texto aí, ó, é o cara, é o homem que Deus falou com ele. É o homem que o Senhor deu a ele a maior sabedoria sobre qualquer tema. Deu maior sabedoria sobre a terra. E esse homem chamado Salomão, ele que escreveu isso aí, ó, inspirado por Deus. Ele está dizendo que se você não governar sobre as suas emoções, você é uma cidade sem muralha. Ele está falando isso aí. Ele está falando isso aí ligado a quê? A inteligência emocional. Já está escrito lá na Bíblia, há mais de 2.500 anos atrás. Então ele está falando exatamente isso aí, ó. Se você não governa sobre as suas emoções, você é uma cidade sem muralha, com os muros destruídos. Ou seja, o inimigo não precisa de estratégia para vencer você, não. Você é a própria derrota. Muito forte. Fala sério. Muito forte. Você é a sua própria derrota. É muito forte isso. Até arrepio. Gente, isso já estava escrito lá na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás. Eu disse para você que tem inteligência emocional na Bíblia. É só você procurar direitinho e saber interpretar. Pegou esse código aí? É muito forte. Então assim, ó,
Se as nossas emoções nos governam, nós estamos fadados ao quê? Nós estamos fadados ao quê? A sentimentos que são destrutivos. Você é a sua própria derrota. Então, eu preciso simplificar o que vivemos hoje. Então, são tempos. Não é verdade? Vivemos em tempos. Então, olha só. Vivemos de passado, vivemos de presente, vivemos de futuro, certo? Cada estação tem o poder de provocar um tipo de sentimento em você. Tem um tipo de sentimento no nosso coração. Sim ou não, gente? Fala aí. A Luísa chegou aí, ó. Cada estação tem o poder de provocar um tipo de sentimento no nosso coração. Claro que tem. Então, o passado tem o poder de despertar na gente o quê? Um negócio chamado... Passado tem o poder de despertar na gente um negócio chamado... Um sentimento muitas vezes ruim. Que nós conhecemos muito bem aí do século XXI. A tal da depressão. Isso é passado. Se você é governado pelo seu passado, se o seu passado te persegue negativamente, aquilo vai produzir dentro de você uma o quê? Depressão. Uma angústia que você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Está lá guardado. Você vive de passado. Geralmente é uma dor que você não consegue explicar, você não consegue resolver. Gente, isso se torna uma prisão de portas abertas. Então presta atenção aqui, ó. Se você vive muito no passado, negativamente, você está vivendo uma prisão de portas abertas. Pega esse código aí, ó. E daí, ó, nós temos o presente. Daí o presente é o quê? É reservado de muitos medos, talvez. Não consigo, não sei se vai dar certo. Olha os pensamentos. Medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Lembra que eu falei agora há pouco? Baixa inteligência emocional, negatividade. Eu não estou nem falando do futuro ainda, hein? Não estou nem falando do futuro ainda. Estou falando sobre o agora, o nosso presente precioso aqui, ó, que você está vivendo. Sobre aquilo que nós não temos controle. Muito bem. Aí, aqui a gente morre de medo também. Pode acontecer, pode acontecer. Dependente das suas crenças, valores, significados. Tudo vai depender das suas crenças, valores e significados. Que você carrega aí, ó, na sua cabecinha, na sua mente. Muito bem, e o futuro? E o que nos reserva o futuro? O futuro é a ansiedade. Então, essa é a grande diferença entre depressão e ansiedade. Depressão, você se conecta no quê? No passado. E ansiedade, você se conecta lá no futuro. Eu fico ansioso, quero que aquilo chegue rápido, não sei o quê. Por aí vai. Entender isso, gente, é um excelente caminho. Por quê? Porque daí eu consigo distinguir onde está o meu problema. Se está no futuro ou se está no meu passado. E a gente já teve aqui nas minhas aulas bastante instruções para você entender isso. Para entender se o problema está no passado ou se o problema está no futuro. Se o problema está no passado, o perdão é o que pode resolver tudo. Liberar o perdão vai tirar você um peso das suas costas. E se o problema está no futuro, a minha confiança tem que estar em quê? Em Deus. Também vai resolver muita coisa na sua vida, que é a sua fé. Aí nós entramos na fé. A minha fé, a sua fé. Olha só. Hoje, nós não vamos sair da Bíblia, não. Eu vou entrar de cabeça nela e vou te contar fazer um storytelling aqui, ó, lá da Neurovendas, para você entender isso aqui, como que é bacana a gente interpretar a Bíblia e saber que lá dentro já se usava a inteligência emocional. Hoje eu vou passar para vocês aqui uma palavra direcionada da Bíblia e não da neurociência, para você entender. Depois eu vou trazer você para a neurociência e te provar que tem inteligência emocional nisso. O tempo todo eu vou falar isso aqui com você. Porque hoje nós vamos falar de espiritualidade, de fé. Que se você perceber, tem
tudo a ver com a neurociência. Comprovamos o quê? Que já estava escrito lá na Bíblia. Daí algumas pessoas confiam mais, mas só de você conhecer esse caminho da Bíblia aí, ó, já vai te ajudar demais da conta. Muito, 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 muito. Então presta atenção aqui, ó. Se o meu problema está no passado, o perdão é a cura para o meu problema. Que muitas vezes a gente não libera o perdão. Agora, se o meu problema está no futuro, a minha confiança em Deus é que cessa a minha ansiedade. Por quê, gente? Por quê? Aí vem novamente. Tudo está enraizado nas minhas crenças, valores e significados. Das minhas vivências. Olha só. Eu não sou um médico. Não sou um cientista. Eu sou um estudioso. Eu sou um curioso do conhecimento, da informação certa. Sou um estudioso do comportamento humano. Eu tenho usado de muita cautela, uma cautela muito grande até, para falar sobre esses assuntos aqui na internet. Por quê, gente? Porque quando se trata de patologia, você precisa procurar um médico. Você precisa procurar um especialista para isso. Alguns dias atrás aí, ó, eu estava vendo um programa de televisão aí, ó, e o assunto era ansiedade. E aí havia lá o médico e ele falou algo muito sério. Ele disse assim, olha, se você tem ansiedade, isso é normal. Ansiedade é normal no ser humano. Pensei comigo. Isso pode ser comum, mas não é normal, não. Daí ele disse, o ser humano é ansioso por natureza. É normal ser ansioso. Um médico falando isso. E eu pensando, né? Pode ser. Pode ser comum as pessoas terem ansiedade, mas não é normal a gente ser ansioso. Gente, lá na própria Bíblia está escrito isso. Diz lá o que eu devo e o que eu não devo fazer. Lá na Bíblia está falando, não devo ficar ansioso por coisa alguma. Filipenses 4, 6, 7. E o 7 fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está escrito lá na Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Já está escrito lá. Para que você vai andar ansioso? E o médico está falando que a ansiedade é normal. Pode ser comum as pessoas estarem ansiosas hoje, mas não é normal isso não. E daí as pessoas vivem falando que a ansiedade é normal? Não é. Gente, tem um texto escrito num livro há mais de 2.500 anos atrás, dizendo que não é para você ficar ansioso por coisa alguma. Para você exercer a sua fé. Para você guardar o seu coração e elevar os seus pensamentos em quê? Em Jesus, em Cristo. Que prova maior nós precisamos ter? Tá ligado à fé? Tá. Tá ligado à espiritualidade? Tá. Tá ligado à inteligência emocional? Tá. E já está escrito na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás? Tá escrito lá no nosso manual de fé e prática. O que você está acreditando aí hoje? Lembra que eu falei? Por isso que eu falei várias e várias vezes aqui. Ó, tudo vai depender de quê? Das suas crenças, valores e significados. Em que você está acreditando aí ultimamente? Gente, olha só. Se eu tenho uma crença de que Deus está no controle, não há o que temer. Sim ou não? Depende. Depende. Depende muito das suas crenças, valores e significados. Eu posso falar aqui, ó, durante toda essa aula aqui, ó, sobre Deus, e você não acreditar em nenhuma palavra que eu disser. Porque sempre vai esbarrar nas suas crenças, valores e significados. Então assim, ó, isso é uma maturidade, uma maturidade espiritual. Estava gravada aí, ó, no seu inconsciente, na sua mentalidade, você acreditar ou não. Fé, gente, a fé, como eu disse, é a certeza do incerto, é uma crença em algo ou alguém, mesmo sem evidências comprovadas.
mesmo sem evidências que comprovem a sua veracidade. Na Bíblia, a fé é um princípio de ação e poder que manifesta quando se trabalha para alcançar um objetivo ou uma meta. Presta atenção nisso aí. Ou que se espera algo que ainda não pode ver. Gente, até a Organização Mundial de Saúde, a OMS, Organização Mundial de Saúde, reconhece que a fé, isso mesmo, a fé, ela reconhece que a fé pode ter impactos positivos na saúde física, na saúde emocional e na psicológica. Organização Mundial de Saúde, procure isso aí, ó. Dá um Google aí para você ver. Ela fala isso, ela reconhece que a fé pode ter impactos positivos na saúde física, emocional e psicológica. Mas até aí tudo bem. Esse médico falou algo muito sério. Ele disse: se o seu problema é depressão e você sente um desejo de morrer, você precisa procurar um médico especialista. E eu também concordo sobre isso. Às vezes pode ser um problema hormonal. Às vezes pode ser um problema por questões fisiológicas. E pode ser mesmo, gente. Eu não sou médico. Então você tem que procurar um especialista. Daí eu mesmo recomendo você procurar um médico. Mas, gente, às vezes, nas minhas crenças, valores e significados, às vezes é só uma questão de perdão. Trazer para a nossa vida a consciência do perdão. Gente, Jesus disse a Pedro: aquele que te ofender, você deve perdoá-lo 70 vezes 7. Só isso. Está escrito lá na Bíblia. Mas muitas vezes não é tão simples assim. Nós achamos que perdoamos e simplesmente jogamos a sujeira para debaixo do quê? Do tapete e pronto. E você acha que se livrou daquilo. Mas não. Tem que perdoar de verdade. Então assim, ó, perdão, gente, não é fingir que nada aconteceu. Perdão não é negar a sua dor que você está sentindo ali naquele momento. O perdão, ele não é negar os seus sentimentos. Não é colocar panos quentes dizendo: isso aí não tem nada a ver, não. Foi nada, não. Do coração aqui, um ano de dor por dentro. Se sentindo magoado, ofendido, triste ainda. Se sentindo enganado, abandonado, traída. Mas aí a estrutura do orgulho, né? De orgulho, vence e você fala: não foi nada não. Nem lembro mais disso. Gente, isso não é perdoar, não, gente. Presta atenção aqui, ó. Perdão não é esquecer que a pessoa existe, não. Perdão não é dizer assim, ó: eu perdoei fulano. Para mim é que fulano morreu. Para mim ele morreu. Ele é igual essa parede aqui, ó. Nem fede nem cheira. Sinto muito te dizer. Isso não é perdoar, não. Perdão, gente, é reconhecer a dor e a consequência do prejuízo que essa pessoa causou na sua vida. Não é só reconhecer a dor e a consequência, não. E talvez o prejuízo que foi causado a você, não. Isso não é perdão, não. Gente, perdão, perdoar, perdão de verdade mesmo, é uma decisão consciente, é uma decisão intencional, é uma decisão proposital. Não é um simples acontecimento. Acordei, perdoei. Para mim está perdoado. Não é isso, não. Como se nada tivesse acontecido. Não é isso, não. Isso não é perdão, infelizmente não é. Talvez coisas leves, coisas bobas do dia a dia pode passar por perdão. Você me perdoa por eu não ter ido lá na sua casa ontem? Sim, te perdoo. Isso é coisa simples. Aqui não foi um fato grave, foi leve, não te machucou, não foi um aborrecimento aí pesado na sua vida, foi um aborrecimento simples, leve, não te deixou marcas, não deixou feridas emocionais em você. Esse perdão é fácil você dar. Esse perdão não existe muito da nossa, não exige, né, muito da nossa humildade, não exige muito da nossa obediência a Deus, porque obediência
Obediência, porque Jesus me disse que eu tenho que perdoar a mesma pessoa que me feriu 70 vezes 7. Na hora que eu não obedeço isso, gente, eu fui guiado por algo que não foi de Deus. Quando eu resolvo isso de forma intencional, não perdoar alguém, quem está falando mais alto no meu coração? É a minha parte ruim, a minha parte da sombra, a minha parte negativa. É o meu orgulho que está falando mais alto para mim. Para mim e no meu coração, lembra aí, fala na Bíblia, guardai o seu coração. O orgulho, ele é efetivamente a minha sombra. O orgulho é a nossa sombra. O orgulho tem um único objetivo na vida, na minha vida e na sua vida: nos roubar de um lugar da presença de Deus, um lugar de conexão com Deus, no lugar que nós nascemos para viver, fazendo com que eu mesmo me desconecte da minha verdadeira identidade. Esse é o orgulho. Porque na hora que eu não vivo a minha verdadeira identidade, na hora que eu não saio da presença, na hora que eu saio da presença de Deus, aí entra o orgulho. E aí o orgulho diz assim, ó, bingo, venci. Esse aí já está comigo. Esse é o orgulho. Esse aí já é meu. Esse é o orgulho. E o perdão, ele fala exatamente sobre isso. Paulo Vieira mesmo fala isso, o coach, treinador comportamental famoso aí da Febracis, tem uma frase dele que fala assim, ó, é o máximo, eu acho o máximo. Ela fala assim, ó, todo problema da humanidade vem de um estado de não perdão, de não perdoar. Gente, é muito forte isso, é muito forte. Sim ou não? Todo problema da humanidade vem de um estado de não perdoar, vem do orgulho. Sempre que você estiver aí ó, com algum problema na sua vida, é porque existe um perdão que está retido aí no seu coração. É porque você não perdoou alguma coisa ou alguém. Gente, isso é muito forte. Pensa aí. Você tem algum perdão que você precisa liberar aí que você ainda não liberou? Pensa aí. Tem algum perdão ainda retido aí no seu coração que você precisa liberar? Pensa aí. Ó. Libera esse perdão para as pessoas, gente. Para esse fato que aconteceu, se liberte. Cura essa dor aí que está dentro de você, que está te incomodando. Libere o perdão. Às vezes é só isso. É só um trauma que não foi ressignificado e que você precisa de liberar isso. Se libertar. O perdão não é só para... O perdão, ele vale mais para você do que para outra pessoa. Para você seguir em frente. Ressignifique isso aí, ó. Seguir em frente, gente. E a palavra que foi escrita lá há mais de 2.500 anos atrás sobre isso, que é extremamente poderosa sobre as nossas vidas. Mas para isso, nós precisaremos o quê? Desenvolver uma caminhada com Ele. E nessa caminhada você acaba descobrindo o caráter de Jesus em nós, em mim, em você. Algumas pessoas, nós só entendemos porque elas constroem o quê? Uma história ao longo do tempo. É pelas atitudes que elas demonstram nos dias de crise. E há uma história de um homem na Bíblia que para mim, para muitos cristãos, é um exemplo de várias formas. E como é homem, um ser humano, também teve os seus erros. Teve os seus defeitos. A Bíblia não distorce nada. Está tudo lá. Ó. Estou falando de quem? Estou falando de Davi. Inclusive é meu afilhado. Tem um afilhado chamado Davi. Mas vejam bem, presta atenção aqui, ó. Teve algo nessa história que me mexeu comigo. Eu vou te contar rapidinho aqui e depois eu vou te explicar. Então está escrito lá, ó, 1 Samuel capítulo 24. Na epígrafe está escrito assim, ó: Davi poupa a vida de Saul.
Presta atenção no que eu vou falar com você. Davi poupa a vida de Saul. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi poupa a vida dele. E qual que é a história? A história é a seguinte. Sucedeu que quando Saul havia retornado lá das perseguições aos filisteus, informaram para ele dizendo assim, que Davi estava no deserto em Guedá. Então Saul separou lá mais de 3.000 homens escolhidos em toda a Israel e foi em busca de Davi. Era uma das perseguições, né? Mais uma das perseguições que Saul fazia a Davi, né? Quem lê a Bíblia aí sabe disso. E seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens, ele chegou lá, né? Perto dos apriscos lá, junto no caminho, onde havia cavernas, pedras, um monte de coisa no deserto. E Saul entrou para cobrir seus pés. E Davi e seus homens estavam ali, nas laterais das cavernas. E os homens de Davi lhes disseram: eis o dia o qual te falou o Senhor. Eis que te entregarei o teu inimigo em tuas mãos, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou, cortou a borda da capa de Saul secretamente, meio que seria uma emboscada, né, gente? Mas aconteceu que quando Davi fez isso, a Bíblia diz que o coração de Davi se feriu. E ele disse: não vou matar Saul. Não vou matar Saul. Porque foi Deus que ungiu ele. E se o Senhor ungiu ele, eu vou esperar o tempo de Deus, para eu viver aquilo que ele me prometeu. Gente, pega esse código aí, presta atenção. Olha só, que história, que inteligência emocional Davi teve naquele momento aí. Pensa bem. Ele estava com o inimigo dele na mão. O que ele falou? Não vou fazer isso. Não é para mim fazer isso. Olha só. Havia lá um rei em Israel chamado Saul. Só que a Bíblia diz que esse homem virou-se contra Deus e foi rejeitado pelo Senhor por conta de suas atitudes. Pecados, não arrependimentos, não arrependidos. E esse é um tempo da palavra. Então a Bíblia diz isso, né? Que Deus então levanta um garoto que é ungido pelos mesmos sacerdotes que ungiu Saul. O sacerdote era Samuel, que foi o homem que ungiu também Davi. Só que Davi tinha só 16 anos na época. Então assim, você lembra da história. Você deve lembrar da história aí. Ele foi ungido, permaneceu lá no campo, nos pastos, pastoreando a ovelha. Mas a Bíblia diz, havia o Espírito de Deus nele. E o Espírito de Deus que repousava sobre Davi fez ele vencer no campo, defendendo as ovelhas do seu pai. Sim ou não? Quem conhece a Bíblia aí sabe dessa história. Venceu o urso, venceu o leão. Mas teve um dia que houve um conflito e um gigante se levantou sobre a terra e desafiou o povo de Israel durante 40 dias e 40 noites. Então Davi foi enviado para lá para levar comida para os seus irmãos, hein? Olha só. E daí a Bíblia diz o seguinte, que ele olhou o gigante e viu que ele estava desafiando o povo de Israel. Viu o gigante o quê? Viu no gigante o quê? Uma vitória. A Bíblia diz que ele, Davi, com uma pedrinha e uma funda, derrubou o gigante. E o povo de Deus venceu a batalha. Muito bem. Só que tinha um problema. Um homem chamado Saul. Todo mundo gloriou Saul a Davi. Ele venceu o gigante. Então, Jonatas, que era filho de Saul, coloca Davi como o quê? Chefe dos exércitos. Só que aí, o Davi, começa a se destacar demais. O cara era bom. Ele começa a crescer demais. Então agora Saul começa a querer matar o Davi. E isso durou, gente, nada mais, nada menos do que 13 anos. 13 anos um homem governado por suas emoções,
perseguiu um garoto ungido e inteligente emocionalmente, governado por uma promessa, governado pela fé. 13 anos Davi fugiu da morte, porque Saul perseguia ele. Lanças foram jogadas, calúnias foram feitas, promessas mentirosas, sabe? As astúcias do inimigo. É isso aí, ó. Então a Bíblia diz o quê? Que um dia Saul falou até para Davi: se você derrotar 100 filisteus lá, ó, você pode casar com a minha filha. Saul jurava que Davi ia perder aquela batalha. Mas ele o quê? Venceu. Casou com Mical. E muita coisa aconteceu aí, para te contar agora não dá. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Saul era governado pelas emoções, literalmente. Tinha baixa inteligência emocional. Davi era o quê? Governado por uma promessa, pela fé. Lembra? Crenças, valores e significados. Que eu acabei de falar aqui agora, expliquei detalhe, reforcei. Davi era governado por uma promessa, pela fé, crenças, valores, significado. Era aquilo que ele acreditava. Quem é governado pelas emoções, gente, não consegue ver o outro prosperar, não consegue acompanhar o crescimento dos outros e aplaudir, respeitar, não consegue viver os planos de Deus, não consegue fluir naquilo que foi dito para ele, naquilo que o Senhor lhe chamou, porque as emoções prevalecem sobre ele e ele se deixa levar por elas. Então pega esse código aí, ó. Gente, tá fazendo sentido para você o que eu estou dizendo aqui? Presta atenção. Quem tem domínio sobre seus sentimentos, quem é governado pela promessa, pela fé, que tem inteligência emocional, permanece no meio da aprovação. Prevalece no dia da angústia, sobre o dia da adversidade. Perdoa, sabe perdoar. Tem uma frase que eu gosto demais da conta, que fala lá em Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Lembra? Lembra que eu falo isso? Resiste ao passado, isso é inteligência emocional. Tem esperança no futuro. Vive uma vida plena no presente. Sim ou não, gente? Muito forte isso, muito forte. Então presta atenção aqui, ó, não acabou não. Nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de sermos comandados pelas nossas emoções. Saul era comandado por suas emoções, enquanto que Davi pela fé, pela esperança, pela dignidade. Nós começamos falando lá no início de Provérbios 25:28, que estava dizendo o quê? Uma pessoa que não sabe se controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Só que o teste na vida é assim, ó. É quando as emoções encontram com a promessa. Esse é o dia. Olha só, nós temos promessas de Deus extraordinárias. O problema das nossas promessas é quando elas encontram as nossas emoções. O problema da nossa fé. E o problema da nossa fé é quando elas se encontram com o quê? Com a nossa ansiedade. E o problema da nossa confiança é quando ela encontra o quê? Com o nosso medo. E o problema da nossa crise é quando nós paramos de olhar para quê? Para o nosso Deus, da nossa criação. Aquele que nos chamou. E essa é a maior briga da história. Por quê? Alguma coisa tem que ser vencido dentro de nós. E eu sei que você sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A questão maior do nosso tempo é que nós somos almáticos demais. Nossas emoções governam tudo. Governam nossas decisões, governam nossas reações. Então somos pessoas iradas. Somos pesados no falar, somos imediatistas, somos ansiosos. Mas é porque as nossas emoções estão governando sobre o nosso espírito.
Só que tem um dia que essas coisas se chocam. E isso vai acontecer com você. Na Bíblia, Davi dá para todos nós a maior lição de moral, ética, crenças, valores e significados. Davi tem 3 tempos com Saul: passado, presente e futuro. O passado dele com Saul é dramático. Imagina quanta raiva Davi tem desse homem. Imagina, pensa bem, quantas injustiças ele carregava, Davi carregava. Imagina quantas memórias ele tem de Saul. Lanças jogadas sobre ele, calúnias, perseguição, mutirão. Gente, a Bíblia diz que ele reunia homens para ir atrás de Davi, para matar Davi o tempo todo. Imagina quanta mágoa, quanta raiva Davi tinha de Saul. E tem mais, o presente, agora, é dentro da caverna. A Bíblia diz que Saul entra na caverna e agora Saul está de costas para Davi. De costas. O seu inimigo de costas para você. O que você faria? Então tem uma parada lá, relacionada ao que? Ao futuro. Pega esse código aí, ó. Davi só ia ser rei quando Saul não fosse mais. Quando Saul morresse. Olha que loucura. Imaginar você nas circunstâncias de Davi. Você foi perseguido durante 13 anos. Foi humilhado. Foi escorraçado. Foi envergonhado. Foi caluniado. Você foi difamado. Foi destruído. Você foi triturado. E esse inimigo entra de costas na sua frente. E você sabe, se ele cair, você se levantará no lugar dele. O que você faria? O que você faria nessa hora? Pega esse código aí, ó. Então olha só, aqui determina o que te governa. O que está te dominando aí agora? Com essa história que eu acabei de te contar. Quem é governado pelas emoções não consegue esperar a promessa de Deus se cumprir no tempo certo. Quem é governado pelas emoções não vive a plenitude dos planos de Deus na terra. Se você é governado pelas suas emoções, você vai viver uma vida toda comandada aí pelas suas reações. E nunca vai viver aquilo que Deus tem para você na sua vida. Você vai viver ansioso para sempre. Você vai ser angustiado para sempre. E nunca vai desfrutar aí, ó, do que a Bíblia chama de quê? De boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Putz, agora merece um putz. Aí eu ando falando aí, ó. A aula de hoje repleta de reflexões, manual de fé e prática. Agradeço por todos os dias desse dedo. É bacana demais. É uma benção de ouvir. Então, o que está escrito? Pega esse código aí, ó. Você nunca vai viver o que é a perfeita, agradável vontade de Deus para sua vida. Lembra que eu falo aqui, ó? Transformai pela renovação da vossa mente. E você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você não consegue. Você não consegue viver isso. Daí você me pergunta, o que eu preciso, Ricardo? Você precisa daquilo que Davi tinha. Fé no Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido por Samuel, Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. Aqui, como eu disse agora há pouco, é que aparecem as coisas do Espírito. Quando Deus entra, os frutos do caráter de Jesus começam a ser percebidos. Através de quê? De você. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Aquilo que viria para destruir você é aplacado pelo Espírito de Deus que te governa. E voltando na história, Saul entrou na caverna. Davi cogitou uma hipótese errada. Só que Davi, através de suas crenças, valores e significado, pensou o quê? Pensou no Espírito Santo de Deus que ele tinha sobre ele. Que ele lembrou, não, Davi, não é você que vai fazer isso aí não, sou eu.
Davi, não é você que vai tirar Saul do reinado, sou eu. Ele meio que ouviu isso na cabeça dele. Davi, você não vai virar rei porque você vai vencer Saul, não. Você vai virar rei porque eu liberei uma palavra sobre você, Davi. Você só precisa confiar. Nossa Senhora. Crenças, valores, significados. Você só precisa esperar. Aí Davi fala para os seus soldados lá, não faça isso não. Aí quando Saul saía da caverna lá, ó, com seus soldados lá, Davi sai atrás e diz assim: ei, meu rei, olha aqui, ó. Mostrou um pedaço da manta de Saul. Estou aqui, ó. Você passou de costas por mim e eu não matei você. Mostrando uma parte das vestes lá de Saul que ele havia tirado. Lembra? Lembra da história? Então, gente, olha só. O que Davi estava dizendo nesse momento? Eu tenho controle sobre os meus sentimentos. E você não. Eu tenho uma fé inabalável. E você deixa as suas emoções tomarem conta de você. Eu estava falando exatamente isso para Saul. Você deixa elas fazerem o que querem com você. E eu sou uma pessoa extremamente equilibrada. Eu vou tomar a melhor atitude, a melhor decisão. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E para arrebentar com tudo, domínio próprio. Então assim, ó, precisamos compreender que enquanto seres humanos, somos seres insaciáveis em nossos desejos. E por isso que nós precisamos muito desse carinha aí, ó, chamado domínio próprio. Saber se controlar, gente, é importantíssimo para você conseguir ter bons relacionamentos e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Leva isso aí para a sua vida. Domínio próprio. Quem tem domínio próprio não permite que sentimentos e desejos estejam no controle. Não se deixa dominar por atitudes, costumes ou paixões. Pega esse código aí e leva para a sua vida. Se as suas respostas emocionais são assertivas, você não terá com o que se preocupar. Ou seja, as suas respostas, elas são adequadas para a situação em que você está vivendo. Mas se muitas vezes você sente emoção negativa e a intensidade dessas emoções ainda te domina, é um sinal que você precisa fazer urgente algumas mudanças na sua vida. Trabalhar a sua inteligência emocional. Lembra que eu falei? Ó, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Qual o resultado você está tendo aí hoje? Muito forte, né? Muito forte isso. O que nós aprendemos aqui hoje? Mais uma vez, que tudo começa na nossa mente. E você começa a mudar a sua mentalidade através de quê? De atitudes, de pensamentos, sentimentos. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Pegou esse código aí? Então, gente, ó, e para gente finalizar aqui hoje, olha só, presta atenção. Eu construí um e-book. Eu escrevi, né? Eu construí um e-book, essa é boa. Eu escrevi um e-book que fala exatamente sobre isso. Sobre pensamentos, sobre sentimentos,
sobre reprogramar a nossa mentalidade. Nesse e-book nós falamos muito sobre mentalidade, reprogramar o seu cérebro. E por que você precisa reprogramar o seu cérebro? Essa é uma das perguntas que eu faço dentro desse e-book, gente. É porque você precisa fazer isso. É porque você precisa de fazer coisas novas, gente. É porque você precisa. É muito simples essa resposta. Você precisa de fazer o quê? Essa reprogramação para você sair desse ciclo vicioso que você tem talvez vivido aí, ó. Para você sair da negatividade, para você sair desse ritmo hipnótico que é a nossa vida muitas vezes, achando que está tudo normal. Pode não ser normal, mas não está. Então, você precisa reprogramar o seu cérebro para você abrir aí um novo mundo de possibilidade na sua frente. Um mundo com muito mais foco, mais determinação, mais intensidade e, consequentemente, mais resultado, mais abundância e mais atitudes para a sua vida. Então, você acredita que é possível aí você fazer isso a partir de um e-book? Gente, é claro que sim. Tudo é possível se você tiver a programação certa. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Essa frase é lá do Henry Ford. É você que decide, né? Talvez vai depender aí da sua programação mental. Se você tiver melhor programado mentalmente, os seus resultados serão com certeza melhores. Agora, se você estiver com a programação mental errada, as coisas com certeza podem ser bem mais difíceis para você. Então, eu sempre falo aqui, ó, transformai pela renovação da vossa mente, e você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então vai lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, na minha bio, e clica lá no link que você vai poder baixar o seu e-book aí hoje mesmo. Legal? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu tenho resultados extraordinários. Então vai lá e já começa a virar o seu resultado a partir de agora. Legal? Então, ó, tá aí, ó, mais alguns aprendizados para você ter aí uma vida melhor e mais leve a cada dia, hein? Basta você ler a Bíblia, saber interpretar o que está escrito e fazer a sua própria analogia, trabalhando aí a sua inteligência emocional, a sua fé, as suas crenças, valores e significados. Legal, pessoal? Foi maravilhoso estar compartilhando com vocês aqui esses momentos maravilhosos aqui com vocês e poder compartilhar um pouco mais da palavra também aqui com vocês. Essa última aula do ano, eu quis dar o meu melhor, como sempre, de fazer aqui o meu melhor para vocês. Legal? E lembra aí, ó, de fazer um comentário aqui debaixo dessa aula hoje, para eu saber qual que foi a sua percepção desse tema de hoje. Legal? Então, até ano que vem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom e um beijo no coração de vocês. E tamo junto, até depois do fim. Tchau, gente. Um abraço.